Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ariel de Book Além das Páginas. Prosseguindo com a leitura do livro de Joyce Meyer, Administre Suas Emoções. Bora com o capítulo 4, Emoções e Processo do Perdão. Vamos juntos? Há duas coisas que nos fazem ficar todos amarrados por dentro. A primeira são as coisas negativas feitas a nós por outros. A segunda são as coisas negativas que fizemos a nós mesmos e aos outros. Temos dificuldade em superar o que os outros fizeram conosco e achamos difícil esquecer o que fizemos a nós mesmos e aos outros. Temos examinado como funcionam as nossas emoções porque qualquer coisa que destrua a nossa confiança em nós mesmos ou nos outros afetará não apenas a nós pessoalmente, mas também os nossos relacionamentos com outras pessoas. Neste capítulo, vamos considerar o que podemos esperar de nossas emoções, uma vez que começamos a aprender a operar no perdão de nós mesmos, dos outros e de Deus. Seja rápido para perdoar. Que toda a amargura, indignação e ira e brigas sejam banidos de você, com toda a malícia, e tornem-se úteis, prestativos e gentis uns com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoou. Efésios 4, versículos 31 e 32. A Bíblia nos ensina a perdoar pronta e livremente. Devemos ser rápidos em perdoar. De acordo com 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, devemos nos revestir do caráter de Jesus Cristo, o que significa que devemos ser longânimos, pacientes, não se ofender facilmente, tardios em irar-se, rápidos em perdoar e cheios de misericórdia. Minha definição da palavra misericórdia é a capacidade de olhar além do que foi feito para descobrir a razão pela qual foi feito. Muitas vezes as pessoas fazem coisas mesmo sem se entenderem, mas sempre há uma razão pela qual as pessoas se comportam dessa maneira. O mesmo se aplica a nós como crentes. Devemos ser misericordiosos e perdoadores, assim como Deus em Cristo nos perdoa os nossos erros, mesmo quando não entendemos por que fazemos o que fazemos. Perdoar para evitar que Satanás se aproveite. Se você perdoa alguma coisa a alguém, eu também perdoo. E o que eu perdoei, se é que perdoei alguma coisa, foi por sua causa, na presença de Cristo, para impedir que Satanás obtenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas ardis e intenções. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A Bíblia ensina que devemos perdoar para evitar que Satanás obtenha vantagem sobre nós. Portanto, quando perdoamos os outros, não apenas estamos fazendo um favor a eles, mas também fazendo um favor ainda maior a nós mesmos. A razão pela qual estamos fazendo esse favor a nós mesmos é porque a falta de perdão produz em nós uma raiz de amargura que envenena todo o nosso organismo. O perdão e a raiz da amargura. Exerçam a previsão e estejam atentos para cuidar, para garantir que ninguém recue e deixe de garantir a graça de Deus, para que nenhuma raiz de ressentimento brote e cause problemas e tormento amargo, e muitos ficam contaminados por isso. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Quando estamos cheios de falta de perdão, ficamos cheios de ressentimento e amargura. A palavra amargura é usada para se referir a algo que é picante ou picante ao paladar. Lembramos que quando os filhos de Israel estavam prestes a ser conduzidos para fora do Egito, o Senhor lhes disse, na véspera de sua partida, que preparassem uma refeição pascal que incluísse ervas amargas. Por quê? Deus queria que eles comessem aquelas ervas amargas como um lembrete da amargura que experimentaram na escravidão. A amargura sempre pertence à escravidão. Disse que as ervas amargas que os israelitas comiam eram provavelmente semelhantes à raiz forte. Se você já deu uma grande mordida em raiz forte,
sabe que isso pode causar uma reação bastante física. A amargura causa precisamente o mesmo tipo de reação em nós espiritualmente. Não só nos causa desconforto, mas também causa desconforto ao Espírito Santo que habita em nós. Vimos que devemos ser uma fragrância de cheiro doce para aqueles que entram em contato conosco. Mas quando estamos cheios de amargura, o aroma que exalamos não é doce, mas amargo. Como começa a amargura? Segundo a Bíblia, ela cresce a partir de uma raiz. A versão King James deste versículo fala de uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura sempre produz frutos de amargura. Qual é a semente da qual brota essa raiz? Falta de perdão. A amargura resulta de muitas ofensas menores que simplesmente não deixamos de lado, das coisas que ensaiamos repetidamente dentro de nós até que se tornem totalmente desproporcionais e atinjam um tamanho monumental. Além de todas as pequenas coisas que permitimos que saiam do controle, existem as principais ofensas pessoas cometem ou que cometeram contra nós. Quanto mais permitimos que cresçam e apodreçam, mais poderosos se tornam e mais infectam todo o nosso ser. A nossa personalidade, a nossa atitude e comportamento, a nossa perspectiva e os nossos relacionamentos, especialmente o nosso relacionamento com Deus. Deixa para lá. E santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Será um jubileu para você. E se o seu irmão ficar pobre ao seu lado e se vender a você, você não o obrigará a servir como escravo, mas como um empregado contratado e como residente temporário, ele estará contigo. Ele te servirá até o ano do jubileu. E então ele se afastará de ti, ele e seus filhos com ele. Irá de volta para sua própria família e retornar à posse de seus pais. Levítico 25, versículo 10 e capítulo 39. Não, Levítico 25, versículo 10 e do 39 ao 41. Para evitar que Satanás obtenha vantagem sobre você, perdoe. Faça um favor a si mesmo e deixe-o vencer. Perdoe para evitar ser envenenado e preso. De acordo com Webster, a palavra perdoar significa desculpar uma falta ou ofensa. Perdão. Quando uma pessoa é considerada culpada de um crime e condenada a cumprir pena de prisão, dizemos que ela teve uma dívida para com a sociedade. Mas se ele for perdoado, ele poderá seguir seu caminho livremente, sem restrições. Tal perdão não pode ser conquistado, deve ser concedido por uma autoridade superior. Quando alguém nos ofende, você e eu tendemos a pensar que essa pessoa nos deve. Por exemplo, uma jovem certa vez passou pela fila de oração em uma de nossas reuniões e me disse que tinha acabado de pegar seu marido atraindo. A resposta dela foi: ele me deve. Quando alguém nos machuca, reagimos como se esse indivíduo tivesse roubado algo de nós ou nos ferido fisicamente. Sentimos que essa pessoa nos deve algo. É por isso que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Em Levítico 25, lemos sobre o ano do jubileu em que todas as dívidas foram perdoadas e todos os devedores foram perdoados e libertados. Quando estamos em Cristo, cada dia pode ser o ano do jubileu. Podemos dizer àqueles que estão em dívida conosco por causa dos maus tratos que nos dispensaram: eu te perdoo e te liberto de sua dívida. Você está livre para ir. Deixo você nas mãos de Deus para deixá-lo lidar com você, porque enquanto como estou tentando lidar com você, ele não o fará. De acordo com a Bíblia, não devemos manter as pessoas em dívidas perpétuas, assim como nós mesmos não devemos estar em dívida com mais ninguém. Mantenham-se livres de dívidas e não devam nada a ninguém, exceto amar uns aos outros. Romanos 13, versículo 8. Precisamos aprender a perdoar as pessoas, a cancelar suas dívidas conosco. Você pode imaginar a alegria de uma pessoa que descobre que foi perdoada há 10 anos? Ou pena de prisão de 20 anos? Essa é a boa notícia da cruz, porque Jesus pagou a nossa dívida por nós. Deus pode nos dizer:
Você não me deve mais nada. Há uma música que transmite esse pensamento com as palavras. Eu tinha uma dívida que não poderia pagar. Ele pagou uma dívida que não tinha. Nosso problema é que ou ainda estamos tentando pagar nossa dívida com o Senhor, ou então ainda estamos tentando cobrar nossas dívidas de outros. Assim como Deus cancelou a nossa dívida e nos perdoou, também devemos cancelar as dívidas dos outros e perdoar-lhes o que nos devem. Deixe cair. E sempre que você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o e deixe-o cair, para que seu Pai que está nos céus possa também perdoar suas próprias falhas e deficiências e deixar que eles caiam. Marcos 11, versículo 25. De acordo com o dicionário, perdoar também significa renunciar à raiva ou ressentimento contra, absolver o pagamento de, por exemplo, uma dívida. Gosto da frase usada pela Bíblia amplificada nesse versículo: deixe cair. Quantas vezes você já teve um problema com alguém e pensa que já resolveu o problema entre vocês, mas a outra pessoa continua trazendo o assunto à tona? Meu marido e eu tivemos esse tipo de experiência muitas vezes em nossa vida compartilhada. Acredito que a maioria dos homens são mais dispostos a capaz de deixar as coisas passarem do que as mulheres. O estereótipo popular da esposa irritante não é totalmente impreciso. Eu sei, porque eu costumava ser um deles. Dave e eu tínhamos um desentendimento ou problema entre nós e ele dizia: "Ah, vamos esquecer isso." Mas eu continuaria arrastando isso de novo e de novo. Posso, Joyce, não podemos simplesmente esquecer, lembro dele me dizendo, em desespero. Isso é o que Jesus estava dizendo para fazer aqui neste versículo. Largue isso, deixe para lá. Pare de falar sobre isso. Mas a questão é, como fazemos isso? Receba o Espírito Santo. Então Jesus lhes disse novamente: paz seja convosco. O Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se você perdoar os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se você reter os pecados de alguém, eles serão retidos. João 20, versículos 21 a 23. A regra número 1 para perdoar pecados é receber o Espírito Santo, que prevê a força e a capacidade de perdoar. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Acredito que quando Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo, eles nasceram de novo naquele momento. A próxima coisa que ele disse a eles foi: quaisquer pecados eles perdoaram foram perdoados, e quaisquer pecados que retiverem foram retidos. O perdão dos pecados parece ser o primeiro poder conferido às pessoas quando elas nascem de novo. Se for assim, então o perdão dos pecados é o nosso primeiro dever como crentes. Mas embora tenhamos o poder de perdoar pecados, nem sempre é fácil perdoar pecados. Sempre que alguém faz algo comigo que preciso perdoar, oro: Espírito Santo, sopre sobre mim e me dê forças para perdoar essa pessoa. Faço isso porque minhas emoções estão gritando e berrando: você me machucou, e isso não é justo. Nesse ponto, tenho que lembrar o que já aprendemos sobre deixar ir e permitir que o Deus da Justiça igualasse o placar e resolvesse tudo no final. Tenho que me lembrar que meu trabalho é orar, o trabalho dele é pagar. Quando alguém fizer algo que o magoe, vá até o Senhor e receba dele a força para colocar sua vontade no altar e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu a solto, eu a deixo ir. Depois de fazer isso, você deve deixá-lo cair. Não adianta passar por tudo isso e depois vir almoçar com amigos ou conhecidos e relembrar tudo. Por quê? Porque Satanás usará isso como uma oportunidade para anular sua decisão de perdoar e roubar sua paz e bênção. Satanás vai te iscar. Entendam, meus amados irmãos, que todo homem seja rápido em ouvir, lento para falar, lento para se ofender e ficar com raiva. Tiago 1, versículo 19. É muito importante compreender que Satanás irá atraí-lo, mesmo através da boca de outros cristãos. Você sabe o que eles vão dizer para você no almoço? Então, como você e fulano estão se dando bem, ouvi dizer que vocês dois estavam tendo um probleminha. Veja a isca tentadora? Como você está tentando esquecê-lo, você pode responder: ah, não houve intenção de causar nenhum dano.
Mas se você não tomar cuidado, os outros continuarão a atraí-lo com perguntas, atraindo para uma conversa sobre um assunto que você decidiu abandonar. Sei como funciona a fofoca porque na minha juventude não conseguia fugir de uma história interessante. Alguém me dizia algo sobre outra pessoa e minhas orelhas praticamente se destacavam na minha cabeça. Eu ficava toda animada. Oh, estou prestes a aprender um segredo. Esse é o tipo de coisa que nos envenena. Agora, sempre que alguém começar a falar sobre outra pessoa ou outro ministério, tento levar a conversa para uma direção totalmente diferente. Eu digo algo como: bem, eu apenas oro para que Deus ajude essa pessoa ou ministério a resolver seus problemas e aprender algo com essa experiência que os tornará mais poderosos do que nunca. Quando alguém vem até você para induzir a falar sobre algum problema em sua igreja ou ministério, você precisa tentar mudar a conversa dizendo: ah, sim, isso mesmo. Tivemos um pequeno problema por um tempo. No que me diz respeito, tudo vai dar certo. Se essa pessoa insistir em perguntar como vão as coisas, diga-lhe educadamente, mas com firmeza, que você não vai discutir isso negativamente de alguma forma. Faça o que a Bíblia diz e seja lento para falar, rápido para ouvir e lento para se ofender ou ficar com raiva. Sempre que você ouvir algo que o perturbe ou faça querer reagir precipitadamente, pare e pense: o que o diabo está tentando fazer comigo aqui? O que ele provavelmente está tentando fazer é anular sua oração de perdão, induzindo-o a repetir a ofensa repetidas vezes. Que bem faz a qualquer um de nós contar a alguém quando fomos feridos? Agora, não estou dizendo que nunca devemos compartilhar com nosso cônjuge, ministro ou amigo próximo o que está acontecendo em nossa vida, mas devemos preservar o equilíbrio aqui. Devemos ter cuidado para não destruir o caráter ou a reputação de outra pessoa. Só porque alguém nos ofendeu, não nos dá o direito de ofender essa pessoa em troca. Dois erros não fazem um acerto. Perdoe para evitar que Satanás obtenha vantagem sobre você. Recuse-se a morder a isca do diabo. Não fique ensaiando o ataque. Você realmente deseja superar algo que o magoa? Pare de pensar em falar sobre isso. Um ponto de misericórdia. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado a caveira, lá eles o crucificaram, junto com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus orou: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículos 33 e 34. Tenho compartilhado esse exemplo com frequência, mas estou compartilhando novamente porque acredito que é muito poderoso. A mãe do meu marido criou 8 filhos quase sozinha. Hoje, todas essas crianças estão servindo ao Senhor. Quando eram pequenos, ela teve que limpar a casa de outras pessoas apenas para sobreviver, porque não participava de nenhum tipo de programa de assistência social do governo. Tudo que ela tinha para sustentar a si mesma e a sua família era um pequeno cheque mensal da Previdência Social. À medida que os filhos mais velhos cresciam, eles ajudavam a ela e ao resto da família. Todos fizeram o que puderam para conseguir algum dinheiro. O ambiente em que David cresceu seria considerado pobre pelos padrões atuais, mas todas aquelas crianças sabiam que eram amadas. Eles foram levados à igreja e ensinaram valores e princípios cristãos, e essa educação teve um efeito duradouro sobre cada um deles. Em todos os anos em que Dave e eu estamos casados, nunca ouvi ele ou qualquer membro de sua família dizer algo depreciativo sobre seu pai, embora ele fosse o maior responsável por sua situação difícil durante todo esse tempo. Ele estava preso ao álcool e morreu quando Dave tinha 16 anos. Sua família sempre apresentou o assunto com tom de misericórdia. Acredito que sua atitude perdoadora abriu portas de bênçãos em suas vidas. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele orou por aqueles que o atormentavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você e eu precisamos nos revestir de Jesus para assumir seu caráter e personalidade. Precisamos parar de ficar tão preocupados com o que os outros estão fazendo conosco e nos preocupar mais com o que eles estão fazendo a si mesmos pela maneira como nos tratam. No Antigo Testamento, o Senhor disse aos inimigos do seu povo Israel: Não toqueis no meu ungido, visto que você e eu somos filhos de Deus, somos seus ungidos. As pessoas colocam-se numa posição perigosa quando nos maltratam, por isso precisamos de orar por elas. Precisamos ter misericórdia delas e fazer como Jesus fez, pedindo a Deus que os perdoe, porque não percebem o que estão fazendo. Abençoe, não amaldiçoe.
Agora, eu gostaria de citar três passagens bíblicas muito importantes relacionadas ao perdão, para ver se você consegue detectar um traço comum em cada uma delas que muitas vezes negligenciamos ao tentarmos perdoar alguém que nos magoou. Vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, versículos 43 e 44. Invoque bênçãos e ore pela felicidade daqueles que o amaldiçoam. Implore a bênção de Deus sobre aqueles que abusam de você. Lucas, capítulo 6, versículo 28. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Romanos 12, versículo 14. Você vê o que está faltando quando simplesmente perdoamos nossos inimigos e não vamos mais longe? Deixe-me compartilhar com você uma lição que aprendi ao ministrar sobre o assunto do perdão. Certa vez perguntei ao Senhor: Pai, por que as pessoas vêm às nossas reuniões e oram para aprender a perdoar, mas em pouco tempo elas voltam, ainda tendo problemas e pedindo ajuda? A primeira coisa que o Senhor me disse sobre essas pessoas foi: eles não fazem o que eu lhes digo na palavra. Veja, embora Deus nos diga em Sua palavra para perdoar os outros, Ele não para por aí. Ele continua nos instruindo a abençoá-los. Neste contexto, a palavra abençoar significa falar bem de. Portanto, um dos nossos problemas é que, embora oremos e perdoemos aqueles que nos ofenderam, damos meia volta e os amaldiçoamos com as nossas línguas ou repetimos a ofensa novamente e novamente com outros. Isso não vai funcionar. Para trabalhar no processo de perdão e desfrutar da paz que buscamos, devemos fazer o que Deus nos diz para fazer, que não é apenas perdoar, mas também abençoar. Uma razão pela qual achamos tão difícil orar por aqueles que nos magoaram e maltrataram é que temos a tendência de pensar que estamos pedindo a Deus que os abençoe física ou materialmente. A verdade é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Estamos orando para que sejam abençoados espiritualmente. O que estamos fazendo é pedir a Deus que lhes traga verdade e revelação sobre suas atitudes e comportamento, para que estejam dispostos a se arrepender e serem libertos de seus pecados. Eu sei como pode ser difícil falar bem das pessoas que nos fizeram mal. Deixe-me dar um exemplo de minha própria experiência. Há algum tempo nos mudamos para uma bela casa em um novo bairro. O único problema foi que o construtor daquela casa não cumpriu todos os reparos que havia prometido fazer. Então acabamos tendo que gastar mais tempo e dinheiro consertando coisas que não deveriam ser de nossa responsabilidade. Mas estávamos determinados a não falar mal dele. Por quê? Porque não queríamos que Satanás levasse vantagem sobre nós. Uma noite, vi uma jovem levando seu filho para passear perto de nossa casa. Então puxei conversa com ela. Você está gostando da sua nova casa? Eu perguntei, tentando ser amigável. Ah, sim, ela respondeu. Mas não me fale sobre o construtor. Essa era uma senhora doce, mas reconheci imediatamente que o diabo estava tentando me atrair. Como minha carne teria gostado de responder: Oh, vá em frente, comece. Fiquei tão tentada a encorajá-la a começar e rebaixar o construtor, mas só então me ocorreu o que dizer. Bem, respondi, acho que seria difícil encontrar qualquer construtor que fizesse tudo 100% certo. Essa observação mudou toda a conversa. Não basta perdoarmos os outros. Devemos ter cuidado para não amaldiçoá-los, não falar mal deles, mesmo que pareça que merecem. Em vez disso, devemos fazer como Jesus fez e abençoá-los, falar bem deles. Por quê? Porque ao fazê-lo, abençoamos não só a eles, mas também a nós mesmos. Perdoando os outros e perdoando a si mesmo. Se estamos vivendo e andando na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa, liberta-nos de todo pecado e culpa. Se admitirmos que pecamos e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9.
Enquanto aprendemos a perdoar, devemos lembrar que devemos perdoar não apenas os outros, mas também nós mesmos. Devemos aceitar e receber o perdão que pedimos a Deus. Se sentirmos que fizemos coisas que causaram problemas aos outros, precisamos precisamos ser perdoados tanto quanto precisamos perdoar aqueles que nos causaram problemas. Se andarmos sem perdão para com nós mesmos, nos afastaremos da comunhão com Deus tão certamente quanto andamos sem perdão para com os outros. Devemos ser tão rápidos em perdoar nossos próprios pecados, falhas e fraquezas, quanto somos em perdoar aqueles que nos injustiçaram. Caso contrário, acabaremos no reino da culpa e da condenação. Deus quer que sejamos livres para que Ele possa ter plena comunhão conosco. Mas quando estamos cheios de culpa e condenação, nossa comunhão com o Pai está arruinada. O Senhor prometeu: todos aqueles que meu Pai me dá, virão a mim, e aqueles que vêm a mim, certamente não lançarei fora. João 6, versículo 37. Se você fez algo errado, vá ao Senhor. Ele prometeu perdoar seus pecados, removê-los de você tão longe quanto o leste está do oeste, e não mais se lembrar deles. Você já se esqueceu de algo importante e não conseguiu se lembrar do que era, por mais que tentasse? É assim que Deus trata nossos pecados. Uma vez que os reconhecemos e confessamos, Ele nos perdoa e os esquece, de modo que não pode recuperá-los, mesmo que tente. Segundo a Bíblia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas já passaram e todas as coisas foram novas. Romanos 8, versículo 1 e 2 Coríntios 5, versículo 17. Então, por que não fazer um favor a si mesmo e perdoar a si mesmo, assim como perdoa os outros? Perdoando a Deus. Outra área em que muitas pessoas têm problemas é a falta de perdão para com Deus. Aqueles que nunca experimentaram esse sentimento podem não compreendê-lo, mas aqueles que têm sabem o que é sentir animosidade contra Deus porque o culpam por enganá-los em algo importante em suas vidas. As coisas não funcionaram como planejado. Eles imaginam que Deus poderia ter mudado as coisas se ele quisesse, mas como ele não o fez, o culpam pela situação em que se encontram. Eles sentem que Deus os decepcionou. Você pode ter sentido assim em algum momento de sua vida. Se sim, você sabe que é impossível ter comunhão com alguém porque você está bravo. Nesse caso, a única resposta é perdoar a Deus. Novamente, isso pode parecer estranho, claro, Deus não precisa ser perdoado, mas tal honestidade pode quebrar a escravidão e restaurar a comunhão que foi quebrada pela raiva contra o Senhor. Muitas vezes pensamos que poderíamos aceitar melhor as coisas se soubéssemos por que elas aconteceram do jeito que aconteceram. Achamos que se soubéssemos por que certas coisas nos acontecem, ficaríamos satisfeitos. Mas o Senhor compartilhou comigo que poderíamos ficar muito menos satisfeitos se realmente soubéssemos. Acredito que Deus nos diz apenas o que realmente precisamos saber, que estamos preparados para lidar com aquilo que não nos fará mal, mas que de fato nos ajudará. Muitas vezes procuramos descobrir algo que Deus está nos negando para o nosso próprio bem. É por isso que devemos aprender a confiar em Deus e não tentar entender tudo na vida. Mais cedo ou mais tarde, chegaremos ao ponto em que deixaremos de nos sentir amargos, ressentidos e com pena de nós mesmos. Deve chegar um momento em que pararemos de viver no passado e de perguntar por quê. Em vez disso, devemos aprender a deixar que Deus transforme as nossas cicatrizes em estrelas. Ligar e desligar perdoando. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18, versículo 18. Versão King James. Não ouvimos mensagens suficientes sobre o perdão. Precisamos crescer ao ponto de perdoar rapidamente e ouvir mais sobre o assunto nos fortalecerá para isso. É verdade que você e eu temos autoridade como crentes e autoridade para ligar e desligar. Aprendemos essa verdade em Mateus 18, versículo 18. Contudo, se você ler todo o capítulo 18 de Mateus, verá que nele Jesus está realmente falando sobre perdão. No versículo 21, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão que pecou contra ele.
Em sua resposta, Jesus contou a história do servo que foi perdoado por seu senhor de uma dívida enorme impagável. Mas então o homem saiu e exigiu o pagamento imediato de outro servo que lhe devia uma pequena quantia, ameaçando mandar ele e sua família para a cadeia se não conseguisse pagar. O resultado final foi que o servo mau foi chamado perante seu mestre e condenado à prisão de devedores, porque se recusou a perdoar alguém assim como havia sido perdoado. Então, no último versículo, Jesus concluiu todo este capítulo dizendo: Assim também meu Pai Celestial tratará com cada um de vocês, se vocês não perdoarem gratuitamente a seu irmão de coração as ofensas dele. Versículo 35. Nos versículos 15 a 17, pouco antes do versículo sobre ligar e desligar, Jesus ensinou que se nosso irmão nos fizer mal, devemos ir até ele em particular e tentar resolver o assunto. Se ele não ouvir, devemos levar outros dois conosco. Se ele ainda não ouvir, devemos levar a questão à igreja. Se ele ainda não ouvir, então devemos romper a comunhão com ele. Mas você percebe que tudo isso é para o bem do nosso irmão e não para o nosso próprio? Tudo isso. Eu acredito que há um momento em que podemos ter que romper a comunhão com alguém, mas isso deve ser para o benefício dele e não para o nosso, para ajudá-lo a perceber a gravidade do seu comportamento errado e, esperançosamente, arrepender-se e manifestar um comportamento piedoso. Muitas vezes, quando as pessoas têm um problema, elas não fazem nada a respeito, até que algo como uma comunhão rompida as obriga a avaliar a situação e a agir para consertar as coisas. Perdão e restauração. Perdão significa restauração? Muitas pessoas têm a ideia errada de que se alguém as magoou e elas perdoam essa pessoa, terão que voltar atrás e sofrer a mesma dor novamente. Elas acreditam que para perdoar, devem voltar a ter um relacionamento ativo com a pessoa que os feriu. Isso não é verdade. E esse equívoco tem causado problemas para muitas pessoas que querem perdoar. O perdão não significa necessariamente restauração. Se o relacionamento puder ser restaurado e estiver dentro da vontade de Deus que seja restaurado, então a restauração é o melhor plano. Mas um relacionamento rompido nem sempre pode ser restaurado. Às vezes nem seria sábio, especialmente nos casos em que houve abuso. Limpar a ferida. Alguém na minha infância abusou de mim por um longo período de tempo. Passei a odiá-lo. Finalmente, anos depois, Deus soberanamente me libertou desse ódio, porque eu o entreguei a ele e pedi que me libertasse dele. Embora eu tivesse perdoado a pessoa e estivesse livre do ódio que sentia por ela, ainda quero estar perto dele. Embora tomemos a decisão de perdoar alguém, pode levar muito tempo até que nossas emoções são curadas nessa área. Deus me revelou que perdoar é como limpar a infecção de uma ferida. A palavra de Deus nos ajuda a renovar nossas mentes sobre como tratar adequadamente uma ferida emocional. Mas a profundidade da cicatriz depende muito de quão bem a ferida é tratada nos estágios iniciais. Se uma ferida for tratada adequadamente desde o início, a cicatriz deixada não causará problemas. Se não for tratada e a infecção crescer e se espalhar, mesmo que a ferida seja limpa e enfaixada, uma cicatriz desagradável pode permanecer e causar problemas mais tarde. O mesmo é verdade tanto emocional quanto fisicamente. O melhor plano é o perdão rápido e completo. No entanto, muitas pessoas não percebem isso quando inicialmente se machucam. Se uma pessoa não recebeu princípios e diretrizes piedosos, ela reage de uma forma humana natural, como eu fiz quando fui abusada. Tudo o que eu sabia era ódio pelo meu agressor, e o resultado foi um coração duro, rebelião e muitos outros problemas que levaram anos para resolver, para superar. É mais difícil recuperar se a ferida for profunda e deixar cicatrizes. Mas Deus promete trazer restauração às nossas vidas. E sei por experiência própria que Ele faz o que promete fazer se fizermos o que Ele nos diz para fazer. Podemos decidir perdoar os outros e recusar a falar mal deles, conforme a palavra de Deus nos instrui. Podemos orar por eles e pedir a Deus que os abençoe. Podemos até fazer todos os tipos de boas ações por eles e mostrar-lhes misericórdia e graça. No entanto, ainda podemos nos sentir feridos por ele. Leva tempo para que nossos sentimentos acompanhem nossas decisões. Mesmo depois de uma ferida física parecer curada por fora, ela ainda pode estar dolorida e sensível por dentro.
O mesmo acontece com as feridas emocionais. Por essa razão, devemos saber distinguir o verdadeiro perdão dos sentimentos ainda doloridos e ternos. Perdão versus sentimentos. Acredito que o maior engano na área do perdão que Satanás perpetuou na igreja é a ideia de que os sentimentos de uma pessoa não mudaram, ela não perdoou. Muitas pessoas acreditam nesse engano. Eles decidem perdoar alguém que os machucou, mas o diabo os convence de que, por ainda terem os mesmos sentimentos para a pessoa, não o perdoaram totalmente. Eles voltam a estaca zero e começam a fazer a mesma oração novamente. Oh Deus, o que há de errado comigo? Quero perdoar, mas simplesmente não consigo. Ajude-me, Senhor. Por favor, ajude. No meu caso, embora eu tenha perdoado a pessoa que abusou de mim e eventualmente tentado ter comunhão com ela, ele deixou claro que achava que nunca tinha feito nada de errado. Na verdade, ele chegou ao ponto de me culpar pelo que aconteceu. Finalmente, fui forçada a fazer o que Jesus ensinou em Mateus 18 e a interromper a comunhão com ele até que ele se arrependesse. Não teria sido sensato tentar reconciliar o relacionamento se não houvesse arrependimento da parte dele. Até que as pessoas se arrependam, elas geralmente fazem as mesmas coisas repetidas vezes. Eu sabia que precisava me proteger e que não era a vontade de Deus que eu abrisse a porta para mais abusos. A certa altura, eu disse a ele: quero que você saiba que já superei o abuso de sua parte. Você me controlou por muito tempo, mas não mais. Amo você como alguém por quem Jesus morreu e estou disposta a prosseguir com o nosso relacionamento. Mas até que você reconheça seus pecados contra mim e se arrependa deles, é impossível termos um relacionamento adequado. Confrontado dessa maneira, foi algo que fui levada a fazer pelo Espírito de Deus e fez parte do meu próprio processo de cura. Eu fui controlada por um espírito de medo no que diz respeito a essa pessoa por muitos anos, e era hora de enfrentar esse medo. Será que tudo isso significa que eu estava cheia de amargura, ressentimento ou falta de perdão? Não. Significa apenas que fui capaz de distinguir entre o meu perdão e os meus sentimentos. Eu perdoei porque amo a Deus e quero fazer o que Ele me manda fazer. Demorou muito para que meus sentimentos acompanhassem minha decisão por causa da profundidade da ferida, mas eu fiz minha parte. Eu agi de acordo com a palavra de Deus e tomei a decisão de perdoar. A restauração ainda não era possível, mas o perdão era. Se fizermos o que podemos, Deus sempre fará o que não podemos fazer. Eu poderia tomar a decisão de obedecer a Deus, mas não poderia mudar o que sentia. Deus fez isso por mim com o passar do tempo. A cura leva tempo. Podemos limpar e desinfetar a ferida. Podemos enfaixá-la e cuidar dela. Mas nós não podemos realmente curá-la. Jesus é o curador. Há uma boa conclusão para a minha história. Mais tarde, Deus agiu de maneira poderosa para trazer libertação e cura ao nosso relacionamento. O Senhor estava trabalhando nos bastidores e um dia a pessoa que abusou de mim me disse que sentia muito pelo que ele fez ter me machucado. Ele disse que nunca teve a intenção de me machucar e que, embora soubesse que o que estava fazendo era errado, nunca havia realmente entendido o quanto isso me afetaria. Na época, eu já o havia perdoado de coração, mas essa admissão de erros da parte dele e sua disposição de tentar fazer o que é certo abriram a porta para o início da restauração no relacionamento. Tem sido lento e nem sempre confortável, mas pelo menos temos avançado progressivamente. Incluí este exemplo de minha própria vida para ajudar a perceber que só porque você deseja perdoar não significa que você não tenha mais sentimentos. Você pode doer por muito tempo, mas o importante é não permitir que o inimigo o convença de que só porque seus sentimentos estão feridos, você não fez a sua parte diante de Deus. Lembre-se, decida perdoar, ore pelos seus inimigos, abençoe e não os amaldiçoe. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a controlar nossas emoções, mesmo que elas sejam ternas e dolorosas. Com o poder do Espírito Santo nos ajudando,
Podemos aprender a não maltratar aqueles que nos machucaram. Podemos evitar dizer coisas desagradáveis sobre eles aos outros. Podemos orar por eles. Podemos esperar pela recompensa de Deus e ver sua glória manifestada em nossas vidas, escolhendo fazer as coisas do jeito dele. E assim finalizamos mais este capítulo 4, que fala das emoções e o processo do perdão. Desejo que tenham gostado, assimilado todas as formas de perdão e vamos aplicar isso no nosso dia a dia, limpar o nosso coração. Obrigada por estarem comigo até aqui e até breve.